Fala, família Porcomania! Tá começando mais um react aqui no canal e olha, hoje a chapa tá quente. A tia Leila abriu o cofre e tem zagueiro de seleção chegando. E essa treta com o Dudu na justiça que não acaba nunca? É muita informação, família, então já chega bicando o like, se inscreve no canal se você é Palmeiras de coração e vamos ver o que tá rolando nos bastidores do maior do Brasil. Salta o play! O Palmeiras aceita, essa é uma outra informação do Hernan, chegar até 15 milhões de euros pelo Nino. Essa é outra novidade. Vamos de Dudu e Leila então, Diego, e depois a gente atualiza o Nino, tá? Se chegar aí, se passar dos 1000 likes, a gente fala do Nino. Mas vocês precisam colaborar também e deixar o like aí pra gente. O que é que tá rolando com Dudu e Leila? Bora, rapaziada. Informação de hoje, a apuração nossa já tá lá no nosso site. Uma atualização na briga da Leila com o Dudu, eles estão com alguns processos um contra o outro na justiça. E a atualização mais recente, o Ministério Público entrou no processo que o Dudu abriu contra a Leila, ele pediu é uma queixa-crime, ele que está acusando a Leila de injúria e ofensa contra ele, está querendo que seja reconhecido como crime. Ele também tem outro processo que ela cobra uma indenização dele de 500 mil, ele também cobra dela. E nessa atualização mais recente, o Ministério Público se manifestou. Teve uma sentença que foi contrária ao Dudu, e o Ministério Público entrou nesse pedido de queixa-crime do Dudu e deu razão para a Leila, a promotora que foi responsável por esse parecer. Até ela disse que a Leila, nas críticas que ela fez ao Dudu, que ela foi forte, foi ácida, foi veemente, mas não configurou uma ofensa. Então ela disse que o Dudu entrou com um recurso para reverter a sentença. Essa promotora do Ministério Público disse que não, que o que ela pede é que não seja atendido esse recurso do Dudu para que a sentença seja revertida, porque a Leila não ofendeu o Dudu, na visão dela, então não configurou um crime. A Leila só, do contexto de que eles estavam em uma briga pública envolvendo a saída dele do Palmeiras, ela só fez críticas que não configuraram uma ofensa. Ela foi forte, foi ácida, foi veemente, foi tudo que acontece no contexto do que tudo que estava rolando entre eles, mas ela não ofendeu o Dudu. Nem na acusação que ele disse que ele chamou ela de misógino, segundo essa promotora, isso não aconteceu. A Leila falou que ele só falou isso porque ela é mulher. E a promotora disse que não foi nada de misógino. Né? O VTNC, a Leila falou que ele agiu dessa forma porque ela é mulher. Quando ele fala o VTNC, que significa vou trabalhar no Cruzeiro, aí ela responde que ele só critica ela dessa forma por ser mulher. E essa promotora disse que isso não configurou uma acusação de que o Dudu é misógino. Então, para essa promotora, a Leila foi ácida, foi forte, são declarações aí, diante desse contexto, foram válidas. Então, a Leila teve mais uma pequena vitória aí nessa longa briga com o Dudu, que deve se estender por algum tempo. O pessoal tá dividido aqui no chat também, tá? E quanto que eles querem? Quanto que um quer tirar do outro? Esse processo... Jane mandou aqui do ídolo. Nesse processo é uma acusação, ele tá acusando ela de um crime, que seria de injúria e ofensa. Injúria, tá. E aí tá sendo decidido se foi um crime ou não que ela fez. No outro processo, eles estão discutindo por 500 mil reais de indenização pelas críticas que um fez contra o outro. A Leila processou o Dudu, que entrou com pedido de reconvenção, que seria um contra-ataque no mesmo processo. 500 mil reais? 500 mil reais cada um pede. Só que esse processo ainda não teve a decisão. Ele está concluso para o juiz analisar, deve sair em breve, porque já está mais de 2 meses parado com o juiz. Então, em breve, a gente vai saber quem que vai ter que indenizar, quem que vai pagar uma indenização para quem de 500 mil, se é que alguém vai pagar. Então, hein? Mas nesse momento, a Leila está em vantagem ali, porque a promotora que já pegou esse caso do Ministério Público entendeu que, apesar de ácida e com declarações fortes, ela não ofendeu o Dudu. Não foi, entendi, não foi uma... Então não cometeu nenhum crime, que nem o Dudu quer dizer que ela cometeu crime de injúria contra ele. O Leleco mandou aqui, volta Dudu. O outro mandou aqui, a Leila merece respeito. Dudu... Você já está se estendendo aí há quase um ano, né, esses processos de um contra o outro, e o Dudu até tinha feito algumas acusações contra a Leila de que ele se sentiu humilhado nessa saída do Palmeiras, que ele é um ídolo, não poderia ter sido tratado dessa forma, e cada um sempre rebate o outro de forma mais contundente. E isso vai se estendendo porque os processos são demorados mesmo. Aqui, ó, a Leila, dessa vez o Dudu pisou na bola, mandou falar do Palmeiras. O Chico de Laurentiis, o Dudu escolheu a pessoa errada para brigar na justiça. Lucas Torreira no Palmeiras procede? Bruno Andrade, fala a fonte, mandou o Júnior Oliveira. E vamos falar do Nino também se chegar aos 1000 likes. O pessoal não bateu ainda nos 1000, então a gente não fala do Nino, tá? Assim que bater 1000 a gente destrava. Dudu é ídolo, mandou o Bacana.
O Dudu é ídolo, só o Olegário Tolói. Mandou o Alex, que é o Dudu volante. Né, Diego? É isso, até ler aqui a declaração da promotora que ela fala: em nenhuma das manifestações da Leila, ela viu a presença de elementos que justificassem o reconhecimento de abuso ou transgressão dos limites legais da crítica, ainda que tenham sido contundentes, incisivas, todas elas foram feitas em um contexto de uma disputa jurídica acirrada entre as partes. O Dudu também criticava o fato dela ter dito que ele saiu pela porta dos fundos, e para juiz isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa, né? Ela fala, a Leila comparou o Dudu até com outros atletas que ela julgou mais profissionais, e a promotora falou que é uma crítica forte, veemente e ácida, com certeza, mas não é uma ofensa. Vamos lá, então. O Teus está mandando aqui do Felipe, chantagista de like, mandou aqui o Gustavo. Então, Gustavo, se vocês entrassem no programa e já deixassem o like, eu não ia precisar ficar negando o like, né? Não é? Agora, isso. se cada um fizesse a sua própria parte, a gente não ia precisar ficar pedindo like para falar do Nino, mas já atingimos a nossa meta. Então, o Bruno Andrade pode atualizar para a gente a situação do Nino, como está, Bruno. Informações do André Hernan. O André Hernan trouxe recentemente, não custa reforçar, que o Palmeiras continua sonhando, é muito difícil, mas continua sonhando, e até para se esse sonho se tornar realidade, não ser pego de surpresa, o Palmeiras sabe na perfeição aquilo que tem que pagar para o Nino, luvas e salário, aquilo que tem que pagar aos intermediários, no caso comissão, e aquilo também que o Zenit quer para liberar o jogador o quanto antes. O Palmeiras reconhece que a contratação agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível, mas muito, muito improvável. Só que o Palmeiras não quer correr o risco de amanhã o Zenit mudar de ideia, falar, olha, aceito negociar o Nino, e o Palmeiras tem que correr ali, fazer uma revolução interna para encontrar dinheiro ou para encontrar uma estratégia. Foi mais ou menos o que foi feito com o Arias. Então o Palmeiras sabe o que tem que pagar, está muito bem organizado. A hora que tiver o sinal verde, o feedback positivo, o Flamengo vai agir. Se não acontecer agora, acontece no fim do ano. Tanto é que o Palmeiras até tinha ali outros nomes na lista de reforços para reforçar a defesa, mas sempre foi numa questão mais de avaliação, de consulta. O Palmeiras nunca abraçou uma segunda opção, uma terceira opção, porque acredita fielmente que, e quando acredita é porque também tem o feedback positivo do jogador, por mais que o Fluminense, na cabeça do Nino, seja preferência. O Palmeiras sabe que o Nino topa. O Palmeiras já tem o conhecimento de, a hora que o Zenit falar, olha, vamos negociar, o Nino tem o sim, o Nino já deu o sim, o Nino está muito bem organizado. Então é uma questão mesmo de timing. Não acontecendo agora, o que é muito difícil, mas se acontecer, o Palmeiras está preparado. Agora, no meio do ano, a realidade é muito mais concreta e muito mais credível, porque é quando o Zenit informou os interessados no Brasil, não só o Palmeiras, mas sobretudo também o Fluminense, que no meio do ano topa negociar o Nino. E o Palmeiras aceita, essa é uma outra informação do Hernan, chegar até 15 milhões de euros pelo Nino. Essa é outra novidade. Muito se falou, e aliás temos falado, que o Zenit não faz a negociação do Nino abaixo dos 10 milhões de euros. E a informação do Hernan é que, ok, por 10 milhões de euros eu topo. E se for preciso, se for necessário, vou aos 15. Então é o Palmeiras muito, muito bem definido em relação ao Nino. Esteve muito bem definido em relação ao Marlon Freitas, contratou. Esteve muito bem definido em relação ao Arias, demorou, mas contratou. E a tendência é a mesma envolvendo o Nino. Uma certeza absoluta de que é o alvo preferencial e que se tiver que esperar, vai esperar. Aí tem gente perguntando aqui se tem plano B para a zaga do Palmeiras. Que é uma das prioridades no clube, isso o Abel até mesmo deixou muito claro aí recentemente em uma das entrevistas, quando ele falou, olha, é só fazer uma conta, ver os jogadores que saíram, quais posições saíram, em quais a gente precisa contratar atletas, e em uma das posições, um dos jogadores que o Palmeiras negociou nessa última janela foi o Mikael. Então hoje ele tem ali, certo, os dois titulares, vamos pensar assim, que é o Gomes e o Murilo, e tem o Fux. Certo? E aí depois tem os da base, né? Como o Benedetti, que chegou a jogar também no Campeonato Paulista, mas acho que está muito claro e evidente que o Palmeiras vai atrás de um zagueiro e o Nino é o plano A, mas nessa condição que o Bruno está contando pra gente, Diego. E ficaria uma baita zaga, né? Acho que seria Gustavo Gomes e o Nino, talvez, na minha opinião, analisando aí, poderia ser a melhor dupla de zaga do Brasil se o Nino voltasse, né? Então seria fundamental para o Palmeiras, que está nesse processo de reestruturar o seu time, brigando com o Flamengo, que está muito mais forte, cada vez mais se fortalecendo.
precisa de um elenco pro brasileiro que é muito longo, um atleta como o Nino ou de um nível parecido, seria bom pro Palmeiras conseguir competir ainda de igual para igual com o Flamengo. E claramente nesse perfil de jogador já experiente e experimentado no futebol brasileiro. Experiente, vitorioso, passagem vitoriosa pelo Fluminense aí, campeão da Libertadores, então pro Palmeiras seria, já veio o Arias, né? Então o Palmeiras ficaria muito forte se chegasse o Nino e brigaria aí de igual para igual com o Flamengo. Hoje o Flamengo tá um pouco acima porque trouxe Paquetá, os reforços aí, tá muito forte o Flamengo. Tem 2 times muito fortes que brigariam pelo G4. Exato. Então, pro Palmeiras continuar nessa briga, ele precisa de um cara como o Nino. Já deixem o like, vamos reforçar os likes aí, meu povo. E vamos falar do Palmeiras, porque se a gente falou do DM do Corinthians, o do DM também tem um jogador que tá lá faz bastante tempo e a torcida tá esperando o retorno dele. Paulinho, hein? Quando é que Paulinho volta? Tá fora desde o ano passado, passou por uma cirurgia. E a novidade é que agora ele está evoluindo na visão da comissão técnica e foi autorizado a aumentar a carga de trabalho na academia e também no campo. Não foi reintegrado ainda, não está treinando com o grupo todo, mas expectativa é que em breve isso aconteça. Mas o Arnaldo tá demorando bastante esse retorno, né? A torcida esperando muito o Paulinho voltar. Como é que você está vendo essa situação? Será que dá para dizer que é uma grande decepção o Paulinho ainda não conseguir entregar o que foi prometido, até pela expectativa, pelo valor gerado? Será que teremos ele em campo em breve? Eu acho que se essa situação do Paulinho ocorresse em qualquer outro clube, o barulho seria grande, né? Uma contratação por esse valor com um jogador que não esteve até o momento em boas condições, né? E que voltou a sentir a mesma lesão, refez a cirurgia e tudo mais. Eu acho que o Palmeiras, por ter vários outros jogadores e estar numa situação muito estável há algum tempo, a coisa fica meio que segundo plano. E o Palmeiras já investiu mais, já contratou o Arias e tudo mais, até os dois juntos ali, dá gosto de ver os dois trolando a bola, né? E, na verdade, né, Luísa, eu acho que essa situação também não foi tão sentida assim, porque, em vez do Paulinho, o ano passado o Palmeiras ganhou a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, que não estava no radar. Era Vitor Roque titular, Flaco Lopes reserva. Ia ser Vitor Roque e Paulinho. E, de repente, o Flaco Lopes virou esse jogador que a gente está vendo, né? Convocado, inclusive, para ser. Então, dá para esperar o Paulinho voltar paulatinamente, porque o Palmeiras tem excelentes jogadores, tem uma dupla preciosa, e o Arias vai estrear antes, estava em ritmo de jogo, deixa o Paulinho, acho que por um momento que ele tiver seguro, sem dor, e insisto, eu acho que o elenco do Palmeiras já era bom, melhorou nesse ano, e bater o Palmeiras vai ser uma missão hercúlea para os adversários, porque o time é muito forte. E começou bem os 2 campeonatos, né, que está disputando. Tá no pacote, eu acho, Luísa, desde o começo, assim, quando o Palmeiras contrata o Paulinho, já contrata machucado, né? Você já sabia que era um jogador incerto, talvez até, por mais caro que tenha sido, se ele, com o que joga o Paulinho, porque pra mim o Paulinho é um jogador de seleção brasileira, pra mim o Paulinho é muito bom jogador. Com o que joga o Paulinho, se ele não tivesse com problemas físicos importantes, o Atlético nem teria vendido. Assim, eu acho que é um pacote ali. O Paulinho com problemas físicos custa isso e vamos ver como é que a gente consegue resolver. Além da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que eu acho que tá quase se desfazendo, viu, Arnaldo? Porque eu acho que o Flaco Lopes tá caindo de produção e daqui a pouco o Abel vai tentar encontrar... Caindo? O cara decide todo o jogo. Mas mesmo no jogo que ele faz o gol contra o Corinthians, ele tava sendo, destruído pela torcida do Palmeiras. Aí fez gol. Nossa, passa pra mim, meu. Passa pra nós. Mas o fato do Paulinho ter feito aquele gol gigante no Mundial, um gol enorme no Mundial de Clubes, que deu dinheiro pro Palmeiras, quase pagou a contratação dele, né? A passagem de fase e tal, contra o Botafogo, né? Eu acho que deixou o torcedor do Palmeiras, entre aspas, mais calmo. O cara machucou e tal, mas vamos esperar, porque quando voltar vai valer a pena. Quando voltar, vai valer a pena. É que essa volta tá demorando, né? Você sabia que ia ser nesse ano, mais né? que o esperado, né? Era pra ser fevereiro, agora já tá passando, já estamos chegando em março. Tudo bem, a temporada tá começando, gente.
Inventaram o campeonato de ano Não se inteiro. esperava isso não, hein? Eu acho que quando o Paulinho foi contratado, não se esperava que ele fosse jogar quase um ano e meio depois de ser contratado, não. Tô Acho com o que teve Rodrigo. um erro aí do departamento de futebol do Palmeiras. Será que o Palmeiras tivesse avaliado que ele ia entrar no meio do semestre do ano seguinte, que ia pagar 18 milhões de euros por ele? Acho que não ia pagar, não. Acho que teve um erro. E o Arnaldo falou ali que tem uma questão porque o elenco do Palmeiras é muito forte, só que eu acho que ano passado sentiu falta, sim. Ele é um ponta de lança, ok, é mais ou menos a posição que o Flaco Lopes está jogando, mas outras posições ali, os meias que jogam atrás dessa dupla, não estavam bem. Maurício, Rafael Veiga, né, o próprio Felipe Anderson, ele podia ter ser adaptado a jogar nesse... E é um jogador que tem muito gol, né, tinha 20 gols em geral pelo Atlético por ano. Eu acho que tem uma questão aí, teve um erro do departamento de futebol do Palmeiras na avaliação dessa contratação lá atrás. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque para mim ainda não vi uma explicação muito clara de por que a coisa se prolonga sempre. Porque, né, ia voltar, inicialmente quando ele chegou, ele ia voltar no primeiro semestre, logo depois, ele estava contundido, mas ele ia voltar no primeiro semestre. Depois era o segundo semestre, aí agora já é o terceiro semestre que ele está no Palmeiras. Acho que o Palmeiras contrata pensando no Mundial. Eu acho que esse cálculo estava feito, sim. Não, mas e aí ele aparece, joga, e aí depois machucou de novo. Quer dizer, enfim. Recaiu, enfim. Vamos acompanhando e ver quando o Paulinho retorna de fato. Meus amigos, que situação! Primeiro, falar desse investimento no Nino. 15 milhões de euros é muito dinheiro, mas para ter a melhor zaga do Brasil ao lado do Gustavo Gomes, eu acho que vale cada centavo. O Abel sabe o que faz. Agora, o que me corta o coração é ver o Dudu, nosso ídolo, nessa guerra jurídica com a diretoria. O Ministério Público deu razão para Leila agora, mas quem perde é o Palmeiras com esse clima pesado. E o Paulinho, hein? Quase 1 ano e meio para voltar. O departamento médico precisa explicar isso direito. O Palmeiras está se estruturando para bater de frente com o Flamengo em 2026, mas precisa resolver essas feridas internas logo. O elenco está ficando forte, mas ídolo a gente trata com respeito, de ambos os lados. E você, torcedor, acha que o Nino vale os 15 milhões de euros ou é muito dinheiro por um zagueiro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E não esquece, se gostou do React, deixa aquele like nervoso, compartilha no grupo do Zap da família palmeirense e se inscreve para não perder nada do nosso Verdão. Valeu, Porcomania! Avante palestra!